A Escola de Antioquia. A Escola de Antioquia apresenta um dos momentos mais importantes da história da interpretação bíblica e ocupa posição fundamental no desenvolvimento da hermenêutica cristã. Surgida entre os séculos 3 a 5, na importante cidade de Antioquia, da Síria, essa tradição exegética destacou-se principalmente por sua reação aos excessos alegóricos da escola de Alexandria. Enquanto os alexandrinos buscavam frequentemente significados espirituais ocultos por trás do texto bíblico, os intérpretes de Antioquia insistiam na necessidade de compreender primeiramente o sentido histórico, gramatical e literal das Escrituras. Essa ênfase não significava rejeição da dimensão espiritual da Bíblia, mas a convicção de que toda interpretação legítima deveria estar fundamentada no significado originalmente pretendido pelo autor inspirado. A escola de Antioquia tornou-se assim uma das mais importantes precursoras do que séculos mais tarde seria conhecido como o método gramático histórico, influenciando profundamente a tradição exegética cristã e contribuindo para o desenvolvimento de uma abordagem mais objetiva da interpretação bíblica. O contexto histórico da escola de Antioquia ajuda a explicar muitas de suas características distintivas. Antioquia era uma das maiores cidades do Império Romano e possuía forte tradição cultural, intelectual e comercial. Diferentemente de Alexandria, cuja atmosfera era profundamente marcada pelo platonismo e pela especulação filosófica, Antioquia possuía uma mentalidade mais prática e histórica. A cidade ocupava posição estratégica na expansão do cristianismo primitivo, sendo o local onde os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Sua importância missionária e sua proximidade com o ambiente semítico contribuíram para o desenvolvimento de uma abordagem interpretativa mais sensível ao contexto histórico da revelação bíblica. Os teólogos de Antioquia tendiam a enxergar a Bíblia não como um conjunto de símbolos ocultos, mas como registro histórico das ações de Deus na história da redenção. A escola de Antioquia surgiu em grande medida como uma reação crítica à hermenêutica alegórica predominante em Alexandria. Os intérpretes de Antioquia observavam que a alegorização excessiva frequentemente produzia interpretações subjetivas e contraditórias, permitindo que praticamente qualquer significado fosse atribuído ao texto bíblico. Em sua avaliação, tal abordagem ameaçava a objetividade da revelação divina e enfraquecia a autoridade das Escrituras. Consequentemente, passaram a enfatizar que o sentido literal consistia o fundamento indispensável para toda interpretação.
Para eles, a revelação de Deus havia sido comunicada em linguagem humana e inserida em contextos históricos específicos. Ignorar esses elementos significava distorcer a própria natureza da inspiração bíblica. Essa convicção tornou-se o princípio orientador de toda a tradição hermenêutica de Antioquia. O primeiro grande representante dessa escola foi Diodoro. Considerado um dos fundadores intelectuais da tradição, ele desenvolveu uma crítica sistemática ao método alegórico. Ele defendia que a interpretação deveria concentrar-se naquilo que o texto efetivamente afirmava dentro de seu contexto histórico e literário. Embora reconhecesse a existência de profecias e tipologias legítimas no Antigo Testamento, insistia que essas conexões deveriam ser fundamentadas na própria estrutura da revelação e não em especulações arbitrárias. Seu trabalho lançou as bases para uma tradição exegética que valorizava a análise linguística, o contexto histórico e a progressão da história da redenção. Outro nome central foi Teodoro de Mopsuestia, frequentemente chamado de o intérprete por seus contemporâneos. Ele tornou-se o mais influente representante da exegese de Antioquia. Seus comentários bíblicos revelam extraordinária atenção aos aspectos históricos e gramaticais do texto. Ele procurava identificar o contexto original de cada passagem, compreender a intenção do autor humano e explicar o significado das palavras dentro de seu ambiente cultural específico. Em contraste com a tradição de Alexandria, ele mostrava-se cauteloso em relação a interpretações cristológicas excessivamente amplas do Antigo Testamento. Em sua busca pela objetividade exegética, ele insistia que as profecias messiânicas deveriam ser identificadas apenas quando o próprio texto ou a revelação posterior justificassem tal interpretação. Entre os expositores mais conhecidos da tradição de Antioquia, encontra-se também João Crisóstomo. Famoso por sua eloquência e por suas exposições bíblicas, ele exemplifica a dimensão pastoral da hermenêutica de Antioquia. Seus sermões demonstram profundo compromisso com a explicação cuidadosa do texto bíblico, enfatizando seu significado original antes de extrair aplicações práticas para a vida cristã. Diferentemente de muitos intérpretes alegóricos, ele dedicava grande atenção ao fluxo argumentativo dos autores bíblicos, ao contexto histórico das passagens e à análise das palavras utilizadas. Sua abordagem expositiva tornou-se modelo para gerações posteriores de pregadores e contribuiu significativamente para a tradição da pregação exegética na igreja cristã. Um conceito particularmente importante da hermenêutica de Antioquia
foi a distinção entre alegoria e tipologia. Os intérpretes de Antioquia não rejeitavam completamente a ideia de que eventos do Antigo Testamento apontavam para realidades futuras reveladas em Cristo. Contudo, insistiam que tais correspondências deveriam estar enraizadas na própria história da redenção. A tipologia era aceita porque preservava a historicidade dos eventos originais, ao mesmo tempo em que reconhecia seu papel dentro do plano redentor divino. A alegoria, por outro lado, frequentemente ignorava o contexto histórico e atribuía significados simbólicos arbitrários ao texto. Essa distinção tornou-se uma das contribuições mais importantes da escola de Antioquia para a história da interpretação bíblica e continua influenciando a exegese contemporânea. A abordagem de Antioquia também exerceu importante influência sobre a compreensão da encarnação de Cristo e sobre os debates cristológicos dos séculos IV e V. A ênfase na realidade histórica da revelação levou muitos teólogos dessa tradição a destacar fortemente a verdadeira humanidade de Cristo, assim como insistiam na historicidade dos eventos bíblicos. Enfatizavam a plena realidade da encarnação. Embora algumas formulações associadas a certos representantes da escola tenham sido posteriormente consideradas problemáticas em debates cristológicos, sua preocupação fundamental era preservar a autenticidade histórica da ação de Deus na história humana. Essa mesma preocupação moldava sua abordagem das Escrituras, reforçando a convicção de que a revelação divina ocorre em eventos reais e não apenas em símbolos espirituais. A importância histórica da escola de Antioquia tornou-se especialmente evidente durante a Reforma Protestante. Muitos dos princípios defendidos por Lutero, Calvino e os demais reformadores encontram antecedentes claros na tradição de Antioquia. A valorização do sentido literal, a atenção à gramática e ao contexto histórico, a preocupação com a intenção autoral e a rejeição dos excessos alegóricos refletem características centrais dessa escola. Embora os reformadores não tenham simplesmente reproduzido a hermenêutica de Antioquia, eles reconheceram nela uma importante aliada em seu esforço para retornar ao significado original das Escrituras. Dessa forma, a influência de Antioquia ultrapassou os limites da antiguidade e tornou-se parte integrante da tradição exegética posterior. À luz do método gramático histórico, a escola de Antioquia representa uma das contribuições mais significativas para o desenvolvimento da interpretação bíblica cristã. Sua insistência nas prioridades no sentido histórico e gramatical, sua valorização da intenção autoral e sua preocupação com a objetividade da exegese antecipam princípios fundamentais
que seriam plenamente desenvolvidos séculos mais tarde. Embora nem todos os seus representantes tenham alcançado o perfeito equilíbrio entre o significado histórico e a dimensão redentiva das Escrituras, sua reação contra os excessos alegóricos desempenhou papel essencial na preservação da integridade do texto bíblico. O método gramático histórico reconhece na tradição de Antioquia uma importante precursora de seus próprios princípios, pois ambos compartilham a convicção de que Deus revelou sua palavra em linguagem humana, dentro de contextos históricos reais e por meio de autoridades inspiradas, cuja intenção deve ser cuidadosamente consideradas. A escola de Antioquia permanece como um marco decisivo na história da hermenêutica, demonstrando que a verdadeira profundidade teológica das Escrituras não é encontrada pela fuga do sentido literal, mas pelo aprofundamento cuidadoso no significado em que Deus originalmente comunicou por meio de sua palavra inspirada.